Bom dia, crianças. Enfim, chegou a sexta-feira, né? Trazendo para vocês a disciplina de português com a continuação dos tipos de a diferença entre charge e cartoon, né? Hoje só cartoon, tá bom? Nosso calendáriozinho aqui, ó. Dia 13, tá bom? Então, coloquei essa charge aqui, perdão, esse cartoon. Vamos lá então. O cartoon se caracteriza com uma anedota gráfica. Anedota, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, né? Anedota é como se fosse uma piada gráfica, em que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal, né? No caso, aqui os personagens estão como se estivessem comentando, né? Associada a não verbal. Aí nós temos a menina aqui, ó, só observando, tá bom? Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo. Quando eles falam isso aí, tem uma palavra que as pessoas usam que se chama atemporal. Então, quer dizer que pode passar o tempo, mas vai ser sempre presente, né? Vai ser sempre atual, tá bom? Então, por isso, são denominadas de atemporais e universais. Universais quer dizer que todos entendam, né? Ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Ciente disso, torna-se importante compreendermos que o nome cartoon, ele pode ser escrito dessa forma e também C-A-R-T-O-O-N, que no caso seria em inglês, né? Proveio de um acontecimento acontecido em Londres em 1841. Olha só, viu? Mais de 2 séculos atrás. Mais de um século, perdão. E aqui nós temos o cartoon, ó. Me deem um nome, a professora perguntando, né? Me deem um nome de um bicho bem conhecido que começa com a letra A. E o menino responde, Aedes aegypti. Né? Entender aí é por causa da dengue, tá bom? Continuando. Tal acontecimento, no caso de Londres 1841, diz respeito ao fato de o príncipe Albert, né, príncipe da Inglaterra, no intuito de decorar o palácio de Westminster, ter promovido um concurso de desenhos feitos em grandes cartões. Cartoons em inglês. Ó. Vendo? Do jeito que eu falei. C-A-R-T-O-O-N-S. Os quais seriam colados às paredes. No caso, às paredes do castelo, do prédio, né? Dessa forma, no intento de satirizar é tipo brincar com o cotidiano, né? A revista Punch, considerada na época a primeira revista humorística do mundo, resolveu publicar em seus próprios cartoons, né? Cartões. Vamos ver um exemplo, né? Antes de eu ler esse cartoon, o que é importante? O cartoon, ele é sempre, que nem eu comentei e li para vocês no slide anterior. Ele é uma crítica, pode ser uma crítica social, pode ser uma crítica construtiva, uma crítica política, tá bom? Uma crítica do próprio cotidiano, tá bom? E aí vamos lá para esse cartoon.
o cara chega na fila, né? E a mulher vai e diz: mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Aí o cara vai e responde, né? Até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de eu aprender. Isso aqui, né? A fila de pessoas aqui, ó. Nós podemos retratar hoje, atualmente, né, no nosso país, o desemprego, que é bastante alto, né? E também, no caso de você ter um currículo vasto, né? No caso, ter outro idioma, né? Saber falar outro idioma, tá bom? Aí, para vocês verem, para confirmar aquilo que eu falei no slide anterior, dos anteriores, né? Aqui, ó, charge publicada, né? Em 28/3/2019. Se a gente for analisar bem, né, a charge, como ele colocou aqui, né, é bem atual ainda para os dias de hoje. Então, essa foi nossa aula de português, né? Vamos agora para a nossa aula de ciências. Com o conteúdo Origem dos Alimentos. E aqui eu já começo com essa imagem da... Quem é que lembra o nome disso aqui? Como é? Pirâmide alimentar. Isso, muito bem. Então, lembra? Base: pães, cereais, arroz e massas. No meio da pirâmide ali, verduras e legumes e frutas. Um pouco mais acima, em porções menores, laticínios. Lembrando, laticínio é tudo que deriva do leite. E proteínas, né? Que são basicamente de origem animal. Tá bom? E por último, né? Os industrializados, os saturados, né? Gorduras e óleos, tá bom? E eu espero que vocês lembrem disso aqui. E vamos lá. Origem dos alimentos. Como é que podem ser os alimentos? Podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. De animal, né? Ovos, leite, carne. Pronto. Ponto. Certo? Vegetais. Provenientes dos vegetais. Exemplos de vegetais: legumes, verduras e frutas. Lembra que eu falei sobre vocês são criança, né? Dizer assim: ah, mas eu não gosto de verdura, não gosto de vegetais. Já provou, né? Então, fica nessa origem aí, tá bom? Origem vegetal. E por último, os minerais, que são representados pela água e sais minerais. Quais esses sais minerais? Um exemplo básico é o sal, tá bom? Ok? Continuando. Aí aqui eu coloquei essa imagem, né? Representando os tipos, ó. Animal. Aí nós temos leite, ó, mel, queijo, ovos, peixe, carne. E aqui linguiça ou salame, que são os processados. Vegetal: pimentão, couve-flor, cenoura, beterraba, milho, ervilha, laranja, pera, maçã, morango, uva. Aqui esqueci o nome. Eu vou ficar devendo. Esqueci o nome do último. E os minerais, né? A água e o sal como exemplo, tá bom?
Então, os sais minerais. Sais minerais são encontrados na maioria dos alimentos de origem animal ou vegetal. Esses alimentos representam a principal fonte de energia para o nosso organismo. Os minerais presentes nos alimentos são fundamentais para uma alimentação saudável e fornecem os elementos necessários para um bom funcionamento do corpo humano. Então, é aí que você deve imaginar que o boi, ou a vaca, né, o carneiro, a própria galinha, ele se alimenta de quê? De ração. E ração muitas vezes vem de origem vegetal. Então, é como se fosse um ciclo, né? E aqui nós temos exemplos de iogurte, queijo, porque esses... Ah, professor, mas o senhor disse que era só água e sal. Sim, mas se você for perceber nos nutrientes de cada alimento desse, sempre vai estar uma palavra chamada sódio. O sódio é o nome científico para a palavra sal, tá bom? Não esqueçam, sódio, sal, sal, sódio. Continuando. Os animais, alimentos provenientes de animais, ovo, certo, que a gente viu anteriormente. Aí aqui, né, um exemplo, né, de alimentos de origem animais. Aí nós temos o frango, o leite, os ovos, camarão, né, carne, presunto, aquele para botar no pão do lanche da tarde, peixe, tá bom? Então, esses aí são alguns exemplos de alimentos de origem animal. E os vegetais, os nossos legumes e verduras e frutas, né? Que aí que você vê já é totalmente diferente dos de origem animal, tá bom? Perdão. E aí, ó, você já vê que é tudo mais colorido, tá bom? Ó, as frutas, sucos, bananas, grãos, tá vendo? Amendoim, castanha. Bom, tudo isso aqui é rico em vitaminas para o corpo humano. E aí, os exemplos de minerais. Aqui nós temos o sal grosso, o sal refinado e o sal de cozinha. Tá bom? O sal refinado muitas vezes usam para a alimentação do gado. E a água, né? A água, tá bom? E para finalizar, a lista de alimentos de origem mineral. Primeiro, água. Temos o cálcio, fortalece nossos ossos. O ferro, que também é encontrado no feijão. Magnésio. Fósforo. Fósforo não é aquele de acender o fogo, viu? Aqui é outro tipo de fósforo. O flúor também não é aquele que o dentista coloca nos dentes, viu? Iodo. Então, essa foi nossa aula de ciências. Espero que tenham gostado, né? Bons estudos. Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, né? Lembrar sempre de lavar bem as mãos. Se sair, use máscara, tá bom? Tenham todos um bom final de semana e até a próxima semana. Tchau.